Olá, pessoal! Hoje, para dar continuidade à aula da semana passada, né, que foi sobre antropologia e cultura, a gente vai falar sobre relativismo cultural, né, o relativismo, e sobre etnocentrismo e vamos falar um pouco também de preconceito e racismo, tá? Para começar a falar sobre isso, primeiro a gente tem que falar de Franz Boas, tá? O Boas, ele nasceu em Minden, na Alemanha, em 1858, filho de judeus liberais. Ele não era muito pobre, né? Vamos pensar que na época, para se estudar, assim, não dava para ser qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao estudo, então você tinha que vir de uma família que tivesse um pouco mais de dinheiro, uma família um pouco mais abastada, né? Ele iniciou a carreira dele na área acadêmica em física e em geografia, tá? E os interesses dele giravam em torno de percepções físicas, tanto é que o doutorado dele foi sobre o relativismo na percepção das cores da água. Tá? Então isso é uma questão física, não tinha nada a ver assim com estudos sociais ainda, né? Ele não estava dentro das ciências sociais, ele não estava dentro da antropologia. E em 1883 ele foi para uma expedição no Ártico. Ele participou dessa expedição onde ele encontrou a população inuit, né? Que vai marcar a experiência dele e vai mudar o trajeto acadêmico dele, né? Ele passa a se interessar por antropologia a partir desse encontro. Em 1887, ele vai abandonar a carreira de geógrafo dele, né? E ele se muda para os Estados Unidos. Se mudando para os Estados Unidos, ele começa a trabalhar em universidades e museus, o que faz com que ele crie o departamento de antropologia lá nos Estados Unidos. Então, ele é conhecido como o pai da antropologia, pelo menos dentro dos Estados Unidos e para os antropólogos que vieram depois dele, né? Ele criou essa escola na Universidade de Colômbia. Tá? Ele vai criar esse departamento e ele vai gerar a primeira leva de antropólogos acadêmicos norte-americanos, né? Vamos pensar aí que existiam antropólogos que não tinham essa formação acadêmica, não era voltada diretamente para a antropologia, mas eles faziam esses estudos, né? Mesmo sem essa formação direta para a antropologia que nem a gente tem hoje em dia. Então, a gente caracteriza esses novos alunos desse novo departamento como a primeira leva de antropólogos acadêmicos, tá? Então o Boas, ele tinha uma atuação política muito forte, muito marcante, e ele, na atuação política dele, ele era antirracista. A gente tem que lembrar e entender que a antropologia, no início, ela serviu de base para algo que a gente chama de darwinismo social, tá? Era uma forma de se explicar cientificamente, que a gente sabe que não é verdade hoje em dia, né? Que haviam diferenças e superioridade entre as raças, tá? Então, isso, a antropologia, ela serviu para cientificizar o racismo, e o Boas era contra isso, ele foi ativamente político nesse sentido, tá? E é uma parte muito importante da vida do Boas. Então, o Boas, ele teve bastante influência, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, na obras de sociólogos nossos, brasileiros, a gente consegue ver a influência dele. Inclusive, Gilberto Freire, ele afirma no prefácio do Casagrande e Senzala que foi Boas que ajudou ele a mudar as ideias que ele tinha sobre a mestiçagem no Brasil, que antes era visto de uma forma negativa, e aí o Freire, ele vai trazer isso como uma forma mais positiva. Ele vai trazer essa visão mais positiva no livro Casagrande e Senzala, tá? Para quem lê o livro e estuda sabe que não é assim exatamente positivo, mas já traz essa diferença, né? O Boas, ele vai ficar mais tarde conhecido também como o autor que vai inaugurar o relativismo cultural, tá? Que é uma tomada de posição perante a diferença cultural que
que quer dizer que cada cultura ela deve ser avaliada pelos seus próprios termos, né? Isso quer dizer que a gente tem que encarar a diversidade sem impor os valores que a gente carrega da nossa cultura, dos nossos costumes e dos nossos valores. Então a gente pode considerar que o relativismo ele é uma inversão do evolucionismo, né? Essa questão do evolucionismo remete àquela questão do darwinismo social, né? Então você começa primitivo e vai evoluindo em direção à civilização, tá? O Boas ele vai quebrar com essa ideia, né? Ele acha que não é assim que a gente deve entender as diferentes culturas, né? Não é uma escala, né? Não tem uma evolução, é tudo relativo, né? Segundo ele, a gente tem que analisar as diferenças com os termos da própria sociedade em que essa sociedade ela existe, né? No qual essas pessoas fazem parte. Então, pessoal, a tendência inversa do relativismo cultural, ela é o etnocentrismo. Então, a gente está sendo etnocêntrico quando a gente julga a cultura segundo os nossos próprios parâmetros culturais, tá? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente pegar a população indígena e dizer que eles são atrasados porque falta para eles determinadas tecnologias que a gente tem, por exemplo, isso é etnocentrismo, tá? Se a gente adota outros critérios, esse atraso que a gente falou, ele passa a ser questionado, tá? Se a gente levar em conta a capacidade de se manter estável, né, ao longo do tempo, o que a gente chama de sustentabilidade, as sociedades que a gente percebe como primitiva, né, elas ganham um estatuto muito mais civilizados do que a gente, porque o modelo de vida que a gente tem, esse modelo capitalista de consumo intenso, ele não é baseado em algo que é sustentável ao longo prazo, né? Se a gente fizer essa análise, a nossa forma de viver, a produção de lixo diária, a produção de lixo pelas indústrias e os resíduos, né, ele não é sustentável ao longo termo. A gente sabe, cientistas falam todos os dias, existem vários documentários que mostram pra gente que a nossa forma de viver, a nossa forma de consumir nessa sociedade capitalista, ela não é sustentável. A gente não vai conseguir manter essa mesma forma de viver, por exemplo, por mais 50 anos, tá? Então, o etnocentrismo, ele é o mecanismo principal, tá, das classificações evolucionistas. Enquanto o relativismo cultural, ele é o motor de pensamento não preconceituoso que está preocupado em romper com as classificações hereditárias, tá? Então, o conceito antropológico de cultura, ele não tem como existir sem o relativismo cultural e sem a crítica ao etnocentrismo. O relativismo, ele foi uma revolução política, né, no enfrentamento ao racismo e a outros tipos de preconceito existentes na nossa sociedade, né, mas ele acaba gerando um impasse no século XX, né, que diz que avaliar tudo de forma relativa, com o relativismo, né, faz com que nós aceitemos costumes que que parecem inaceitáveis e são de certa forma inaceitáveis na sociedade, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, os costumes em alguns países islâmicos, onde é realizado a mutilação genital em meninas, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar da mutilação genital, que eles pegam as meninas ainda pequenininhas e fazem a retirada do clitóris e dos lábios da vagina da criança, e sem anestesia, elas sangram durante dias. Tem crianças que sobrevivem, tem meninas que não sobrevivem, né? E isso é um aspecto cultural desses países, né? Dessas comunidades que a gente não aceita, né? Mas e o que o relativismo ele tá querendo falar sobre isso? Como que você vai aceitar isso
a partir da visão relativista, né? Então, uma forma de solucionar esse problema foi pensar em termos de poder dentro de cada cultura. Então, se determinado costume ele vai oprimir uma parcela dessa sociedade, né? Por exemplo, utilizando esse mesmo exemplo, essas garotas islâmicas, né? Então, e essa parcela ela se sente oprimida a partir desse costume, então é justo que a gente realize uma crítica sobre o costume, né? E essas práticas, tá? Então, se essas mulheres que são mutiladas, elas vão se sentir desrespeitadas no direito individual dela, então a gente tem o direito de criticar esse costume. Ou seja, o relativismo cultural, então, ele não significa aceitar qualquer cultura, qualquer costume, qualquer ato cultural, né, sem entender como cada sociedade faz o que faz, tá? Então, quando existe uma parte que não é favorecida por essa cultura, a gente tem o direito, dentro do relativismo cultural, de estar criticando esse costume. Então, galera, aí lá no século XIX, né, ainda lá no século XIX, os antropólogos e os cientistas sociais, eles vão se dar conta de quê? De que essas diferentes culturas, elas vão produzir realidades diferentes. E essas realidades diferentes, elas vão dar origem a comportamentos e práticas regulares que vão se repetir no espaço e tempo, né? Ou seja, elas são hereditárias, elas vão ser passadas dentro das famílias, dentro das instituições familiares, né? Conhecimentos que você tem foram passados pela sua mãe ou pelo seu pai e, por sua vez, seu pai e sua mãe receberam esse conhecimento do pai ou da mãe deles, tá? Então, isso quer dizer que vai passando de geração em geração. E essas práticas regulares, elas foram denominadas como padrões culturais. E quem é que estudou os padrões culturais, né? Boas, ele estudou os padrões culturais e ele gera, a partir disso, um novo conceito de cultura. Ele dá uma nova conotação para a cultura moderna. Ele vai dizer que a cultura, ela é a força unificadora de um povo, tá? Que dá sentido e vai condensar tudo o que acontece. Então, os padrões culturais, eles vão adquirir, né, essa centralidade no trabalho do Boas e no trabalho também dos alunos do Boas, né? Lembra que lá no vídeo passado eu comentei sobre alguns conceitos de cultura para alguns antropólogos que são bastante conhecidos, bastante renomados, né? Para a gente poder compreender mais essa questão de cultura. E aí lembra que eu falei da Margaret Mead e da Ruth Bennett, né? As duas estadunidenses, elas foram alunas do Boas, né, e elas vão utilizar esse conceito de padrão cultural, né, com bastante destaque. Essas duas antropólogas, elas vão observar o quê? Que além de expressar os comportamentos regulares, os padrões culturais, eles vão produzir indivíduos com inclinações semelhantes. Ou seja, esses padrões culturais vão fazer que um grupo de pessoas, eles ajam mais ou menos da mesma forma, que eles tenham mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Então, para elas, a relação entre a personalidade individual e o padrão cultural, ela vai ser muito significativa, tá? Como se a cultura, de certa forma, ela moldasse a personalidade individual em tipos padrão, tá? Isso quer dizer que a cultura onde a gente está inserido, os nossos costumes e a nossa forma de ver o mundo, ela vai ajudar a moldar a nossa personalidade como indivíduo, como uma pessoa, tá? Isso então significa que a cultura, ela tende a produzir indivíduos mais violentos e também tende a produzir sujeitos que são mais contemplativos, tá? E cada cultura, ela vai moldar a personalidade padrão, mais ou menos, dessa sociedade, né? Que embora ela esteja sujeita a variações, ela vai ter essa predominância na maioria das pessoas, né? Ou seja, a força da cultura, quando ela integra um conjunto de pessoas, ela vai produzir esses padrões de comportamento, levando à produção do modo de ser, tá? Característico de uma sociedade. Então, para Ruth Bennett e para Margaret Mead, e também para o Franz Boas, né, porque elas eram alunas do Boas,
a cultura ela pode ser comparada a uma lente, né, que vai filtrar tudo o que a gente vê, o que a gente percebe, o que a gente sente, tá? E não tem como perceber o mundo ao nosso redor se não for através dessa lente, se não for através desse filtro cultural que a gente tem, né, pela nossa criação, pela nossa formação como indivíduo. Então, um dos elementos centrais desse processo, né, que é a percepção do mundo, é a linguagem. Tá? A gente pode usar isso como um exemplo. Então, é um mecanismo de transmissão de valores, de ideia, de forma de refletir a nossa realidade, né? Então, é através da linguagem que a gente vai se expressar, que a gente vai conversar, que a gente vai escrever um texto, né? E passar para frente as nossas ideias. Então, para esses autores, não haveria possibilidade de perceber o mundo fora do mecanismo de transmissão cultural que é representado pela linguagem, tá? Então, de acordo com essas ideias, a vida de cada um seria a acomodação, dos padrões culturais transmitidos, então, de geração em geração. Lembra que a gente falou agora há pouco que esses padrões culturais, eles são transmitidos de geração em geração? Aí então, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que a Ruth Bennett e a Margaret Mead juntas, elas começaram a desafiar a sociedade da época, que tinha na mente essa questão de evolução, né, o evolucionismo das culturas e tal, e elas falaram que esses padrões culturais, eles estavam presentes tanto nas culturas que eles acreditavam serem primitivas, quanto na nossa própria cultura que eles acreditavam, né, que as pessoas acreditavam que era avançada. Ou seja, as atitudes que as pessoas tomavam normalmente no dia a dia, que eles consideravam que era algo natural, era na verdade os padrões culturais que estavam regendo, tá? E lembra que a gente falou lá no vídeo passado e também em outros vídeos anteriores sobre a desnaturalização? A gente usou como exemplo a desnaturalização do trabalho da mulher. Lembra que a mulher antes era vista como uma trabalhadora de dentro de casa, uma trabalhadora doméstica, né? E tudo isso. Então, esse movimento intelectual delas, né, levantou o questionamento das noções que pareciam naturais na época para os norte-americanos, né? Porque elas são norte-americanas. E essa questão da desnaturalização, né? O que parece natural, mas é na verdade somente essa questão de padrões culturais, né? É a cultura que está regendo essas atitudes e esses pensamentos. Então, gente, essa ideia, ela é muito importante para o pensamento antropológico, por quê? Porque ela vai permitir desnaturalizar essas ideias que eram consideradas normais, né? Que eram consideradas naturais da época, lá no início do século XX. E o que são essas ideias? São a ideia de segregação racial. Lembra lá nas aulas de história de vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas os Estados Unidos, eles tinham a situação de apartheid, assim como lá na África do Sul, né, que durou durante muito tempo, né, que parecia para a elite norte-americana algo natural, né, a opressão contra a mulher, a discriminação de imigrante, política de pilhagem de terra indígena. A gente vê tudo isso ocorrendo ainda nos dias de hoje, né, a gente vê aqui no Brasil mesmo essa questão de preconceito, né, essa discriminação contra os imigrantes, né, o pessoal que vem de fora, por exemplo, tem muito haitiano agora no Brasil, né, procurando refúgio, procurando trabalho. A gente vê também essa questão da pilhagem das terras indígenas, né, com desmatamento, queimada, tirando os indígenas das terras que são demarcadas por eles. Então, esses problemas que a gente via lá no início do século XX, que esses autores, né, como Boas, a Mead e a Bennett estavam criticando, eles ainda ocorrem. E para esse movimento político foi muito importante que houvesse esse embasamento da antropologia, esse embasamento de conhecimento social científico, né, para validar essa luta, né,
essa luta à desnaturalização desses conceitos, dessas ideias, tá? E aí agora a gente vai discutir um pouco sobre o preconceito, a discriminação e a segregação em si, beleza? Então, pessoal, o preconceito, a discriminação e a segregação, eles são conceitos com definições diferentes, tá? E o significado de cada um desses termos, eles têm a ver com as disputas de poder político, territorial, institucional e simbólico em diferentes períodos históricos e cada uma delas com as circunstâncias socioculturais envolvidas, tá? Então, o preconceito de classe, de crença, de gênero, orientação sexual, de nacionalidade, de etnia, de cultura e entre outros, né, eles servem de suporte para quê? Para diferentes formas de discriminação e segregação, tá? Então, essas práticas, elas expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas, que valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros, tá? Então quer dizer que eles dão mais valor a um determinado grupo social do que a outro grupo, tá? Então esses métodos de discriminação e segregação, eles vão se materializar, ou seja, eles vão se tornar reais, tá? A partir de processos ideológicos fundamentados em preconceito que vão refletir a hegemonia de um grupo social, tá? E, consequentemente, a subordinação dos demais, né? Dos outros grupos que sofrem esse preconceito, essa discriminação. A gente tem um exemplo disso, por exemplo... Exemplo. A gente tem como exemplo a raça branca, né, ou o homem branco, né, que tem melhores salários, né, sempre tem mais oportunidades, né, as pessoas têm um pensamento, tipo, ver uma criança loirinha, branquinha, né, e fala, nossa, que criança linda, aí já vê uma criança de uma etnia diferente, né, um asiático, ou um nativo, ou uma criança negra, e já não faz os mesmos comentários, por exemplo. Então tá incutido na sociedade, né, essa questão, e a gente pode ver que todo mundo meio que segue isso, né? Então os preconceitos de discriminação e segregação, elas vão servir ainda, serviram, né, e ainda vão servem como base e critério de referência para a manutenção das desigualdades sociais, né, no âmbito que a gente vive, na nossa sociedade, né, na nossa comunidade. Mas, no entanto, para a gente poder construir uma sociedade que seja fundamentada não em preconceitos, mas no direito humano, na valorização da diversidade étnico-cultural, é preciso, então, a gente questionar e investigar as bases de pensamento preconceituosos e de comportamentos racistas, discriminatórios e segregacionistas, né? Então, é necessário que a gente estude essas questões para a gente poder combatê-las, tá? Então, primeiro a gente vai começar com o conceito de preconceito, tá? Preconceitos são o quê? São atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, uma comunidade, um povo e uma cultura diferente, tá? Daqueles que os manifestam. Ou seja, é preconceituoso todas aquelas atitudes tomadas negativas em relação a pessoas e grupos diferentes da gente, tá? Então, eles são fundamentados em estereótipos negativos, né, como generalizações superficiais e depreciativas do outro, né? A gente tem ideias de que o outro, o diferente é ruim, né? Não é tão bom quanto a gente, eles não são tão inteligentes, não são tão limpos, não são isso, não são aquilo, entendeu? São esses estereótipos negativos, tá? A discriminação ela vai ser a negação da igualdade de tratamento transformada em uma ação concreta, tá? Ela não é só o pensar, ela é o agir,
tá? Então, as diferentes formas de preconceito, elas podem levar à discriminação. Essas discriminações podem ser socioeconômicas, né, de uma pessoa que é rica para uma pessoa que é considerada pobre, por exemplo, religiosa, que a gente vê muito essa discriminação referente às religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, contra a Umbanda, o Candomblé, que está sempre sofrendo ataques, né? Cultural, étnico, racial, né, etário, por exemplo, um grupo de pessoas não gostar de idosos, achar que os idosos eles são um problema na sociedade, né, relacionado à orientação sexual, então contra os homossexuais, por exemplo, os bissexuais, os transexuais, né, ao gênero, né, que são preconceito contra a mulher, por exemplo, a nacionalidade, quando a gente discrimina pessoas de outras nacionalidades, né, por exemplo, que nem eu citei anteriormente, a questão dos haitianos no Brasil, boliviano no Brasil, venezuelano, né, que as pessoas tendem a ver com maus olhos, falar que eles estão aqui roubando o nosso emprego. Isso acontece muito nos países de primeiro mundo, né, os países hegemônicos, onde as pessoas imigram para trabalhar, ganhar um dinheiro, fazer um pezinho de meia, né, sempre tem essa discriminação, falando que os imigrantes eles não são dignos de estar trabalhando naquele lugar, né, e tá usufruindo das leis e das disponibilidades que essa outra nação tem. Mas vamos lembrar, né, pessoal, que lá antigamente, na época da colonização, né, os países hegemônicos, né, como a Inglaterra, a França, a Holanda, invadiram outros países, né, e eles emigraram para cá, e nós somos resultado dessa imigração para cá, né? Essa imigração ela ocorre desde que o ser humano descobriu a navegação e começou a expandir, e é um preconceito que existe desde essa época, tá? E aí, por último, a gente vai ter a segregação. O que seria a segregação? A segregação ela vai ser o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial, né? Ou seja, uma fronteira nas relações sociais ou uma fronteira física, por exemplo, um muro, tá? Que aumenta as desvantagens dos grupos que são discriminados. Ela vai ser imposta por lei e vai caracterizar uma ação política em busca de manter a distância desses grupos ou indivíduos que são considerados inferiores ou indesejáveis. Quais são exemplos disso? Um dos exemplos mais famosos, o apartheid, que nem eu já citei aqui no vídeo, né? Que foi essa segregação dos negros e os brancos, né? Os brancos lá nos Estados Unidos e na África do Sul, os negros tinham que utilizar outro banheiro, outro bebedor, não podiam estar no mesmo local que uma pessoa branca. Um branco e um negro não poderiam namorar, não poderiam ter uma relação, né? Existia essa segregação social, né? Porque as pessoas elas não tinham relações de amizade com pessoas de outra etnia, e existia essa segregação espacial também porque as pessoas elas eram confinadas a certos espaços dependendo da etnia, da raça a qual eles pertenciam, né? Por exemplo, escola somente para negros, né? Um cabeleireiro para negros, um cinema para negros, enquanto o para brancos era diferenciado, e eles não poderiam fazer não poderiam ter uma relação entre si, não poderiam se misturar, tá? Então isso é uma questão da segregação. Outro exemplo que a gente pode utilizar foi a questão do Holocausto, né? Lá na Segunda Guerra, com Hitler, Mussolini, né? Que eles segregavam os judeus, né? Os homossexuais, levavam para campos de concentração. Então, esses são exemplos reais da história dos homens, né? Na história do ser humano, que a gente tem aí de segregação.
O vídeo de hoje eu acredito tenha ficado mais longo do que o das outras semanas, e aí a partir da semana que vem, então a gente vai começar a falar em racismo e racismo no Brasil, a gente vai adentrar mais esse assunto, que é o assunto que a apostila de vocês traz. Eu espero que não tenha ficado tão cansativo assim, que não seja tão horrível assim ter que assistir os vídeos da aula, né, e que tenha ficado esclarecido, beleza? Gente, obrigada por terem assistido e tchau!